O primeiro passo. Lucas acordou às 6 da manhã, como todos os dias nos últimos 8 anos. A mesma rotina, banho rápido, café requentado, camisa social que ele odiava. Sentou na frente do computador e ficou ali, olhando para a tela preta antes de ligar. 28 anos, formado em administração, cargo promissor numa empresa de médio porte. No papel, tudo certo. Na real, ele estava morrendo por dentro. O trampo era aquele combo clássico. Reuniões inúteis, chefe que adorava microgerenciar, metas impossíveis e aquele clima pesado de escritório. Sabe quando você entra num lugar e já sente a energia sugando sua alma? Era isso, todo santo dia. Mas o salário caía certinho, os benefícios eram ok, e todo mundo falava que ele era louco de pensar em largar a estabilidade. Estabilidade. Essa palavra grudou na cabeça dele tipo chiclete no tênis. A mãe falava isso. Os amigos falavam isso. Até ele mesmo repetia quando olhava para o saldo da conta no fim do mês. Mas tinha um problema. Lucas não lembrava da última vez que tinha acordado animado para alguma coisa. Foi numa quarta-feira qualquer que tudo mudou. Ele estava na sala de reunião, fingindo prestar atenção enquanto o gerente mostrava os mesmos gráficos de sempre, quando teve tipo um estalo. Não foi nada dramático, nenhuma epifania hollywoodiana. Foi só uma percepção clara e simples. Cara, eu vou ficar aqui até virar pó se não fizer nada. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ficou rolando na cama, pensando. Desde moleque, ele curtia desenhar. Rabiscava tudo: cadernos, guardanapos, as bordas dos livros de escola. Na faculdade, fazia uns freelas de design gráfico para ajudar nas contas. Mas depois que arrumou o emprego de verdade, foi deixando de lado. Aquilo que ele amava virou só uma lembrança empoeirada. E se eu tentasse de novo? O pensamento veio baixinho, mas não saiu mais da cabeça. Os próximos dias foram uma montanha russa. De manhã, ele acordava decidido. Vou pedir demissão e focar no design. À tarde, o medo batia forte. E se não der certo? E se eu passar fome? E se todo mundo tiver razão e eu for só um irresponsável? O medo era real, visceral. Tinha conta para pagar, aluguel, as expectativas da família. Todo mundo esperava que ele fosse bem-sucedido do jeito tradicional. CLT, carreira linear, aposentadoria aos 60 e tantos. Mudar de rota parecia quase uma traição. Mas teve uma conversa que mudou tudo. Lucas encontrou por acaso um colega da faculdade num bar. O cara tinha largado engenharia para ser fotógrafo e estava se virando bem. Quando Lucas falou do dilema dele, o fotógrafo deu um sorriso meio torto e disse: "Mano, sabe qual é a parada? A gente tem mais medo de tentar e falhar do que de nunca tentar e passar a vida inteira se perguntando e se? Qual dos dois você acha que dói mais?" A pergunta ficou ecoando. Lucas percebeu que já estava vivendo um fracasso. O fracasso de não ser quem ele realmente era. O emprego não era uma prisão. A prisão era o medo. E ele mesmo tinha construído cada barra dessa cadeia. 3 semanas depois, ele pediu demissão. O chefe achou que era brincadeira. A mãe chorou. Os amigos disseram que ele estava pirando. Mas quando assinou o papel e saiu daquele prédio pela última vez, Lucas sentiu uma coisa que não sentia há anos: esperança. Os primeiros meses foram tensos, não vou mentir. Ele acordava às vezes no meio da noite suando frio, pensando se tinha feito a maior burrada da vida. Teve dia de miojo no almoço e jantar. Teve cliente que sumiu sem pagar. Teve projeto recusado e aquela voz na cabeça dizendo: "Eu avisei." Mas também teve a primeira vez que um cliente olhou para o trabalho dele e falou: "Cara, é exatamente isso que eu queria." Teve a primeira grana que entrou de um trampo que ele fez com amor. Teve a manhã que ele acordou sem despertador. Pegou o tablet e ficou criando por horas, só porque queria. Lucas começou a montar um portfólio online. Fez uns freela para conhecidos. Um trabalho levou a outro, que levou a outro. 6 meses depois, ele estava com uma agenda razoável de clientes. Não estava rico, longe disso, mas pagava as contas fazendo o que amava. E isso, descobriu, valia mais que qualquer salário gordo numa empresa que sugava sua energia. 1 ano depois da demissão, Lucas estava tomando café num sábado de manhã quando recebeu uma mensagem de um ex-colega de trabalho. "Cara, você foi corajoso. Eu ainda tô aqui morrendo de inveja." Ele sorriu e respondeu: "Coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim." Hoje, Lucas trabalha de casa, escolhe os projetos, define os horários. Tem dia ruim? Claro. Tem perrengue? Sempre.
Mas quando ele acorda de manhã, aquele peso no peito não existe mais. Ele não fica mais contando os dias pro fim de semana, porque agora todo dia tem um pouco de sentido. A real é que a história dele não é sobre virar milionário ou ser capa de revista. É sobre entender que liberdade não é ter dinheiro infinito ou zero preocupações. Liberdade é poder olhar no espelho e reconhecer quem tá ali. É dormir em paz sabendo que você não tá desperdiçando sua única vida numa coisa que te mata aos poucos. O primeiro passo foi o mais difícil, mas foi também o que valeu mais a pena. Porque Lucas descobriu que recomeçar não é morrer, é renascer. E às vezes a gente precisa ter coragem de se perder um pouco para finalmente se encontrar de verdade. E às vezes a gente precisa ter coragem de se perder um pouco para finalmente se encontrar de verdade.